E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando prosseguimento aí às nossas videoaulas, né, nessa reta final, na semana final aí de preparação para os concursos da Imbel, tá? Hoje estaremos aí resolvendo diversas questões de conhecimentos específicos, tá? O nosso segundo vídeo. Lembrando que no vídeo de ontem nós resolvemos aí questões de raciocínio lógico. Então, se você ainda não assistiu ao vídeo de ontem, você pode assistir aqui no nosso canal, tá? O nosso último vídeo sobre raciocínio lógico matemático, beleza? Então lembrando que é de suma importância, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, tá? Ative as notificações para que assim que postarmos novos vídeos, você possa ser informado pelo YouTube e assim possa ir prosseguir para os seus estudos, ok? Olha só, hoje estaremos aí resolvendo inicialmente questões da CAERN, tá? Que é a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, para o cargo de Engenharia Mecânica, prova de 2010, tá? Questão ou questões de conhecimentos específicos, ou seja, de diversas disciplinas. Então vamos aqui começar pela questão de número 35 desta prova, que é ali uma questão que está inserida dentro do contexto ali de mecânica dos fluidos. Um jato de líquido incide sobre uma superfície sólida, sendo defletido. O fluxo de líquido incidente e defletido descreve uma trajetória em forma de U. A vazão máxima de líquido é igual a 1 kg por segundo e a velocidade média do jato incidente é igual a 20 metros por segundo. Determine o módulo da força resultante. Então, ele quer o módulo da força. Tá? Então, possivelmente, mesmo sem você saber ali os cálculos específicos, então você já pode aí tirar uma ideia que possivelmente você deva encontrar algum valor negativo, já que ele está pedindo o módulo, tá? Em newtons, que o jato exerce sobre a superfície. E então ele nos apresenta aí os valores nas alternativas. Então vamos para a resolução dessa questão. Esse tipo de questão, como eu sempre tenho dito, é interessante que você desenhe, que você faça a representação daquilo que está sendo ali descrito no enunciado da questão, justamente para que você consiga visualizar, ok? E assim possa formular ou formatar os seus cálculos. Então, imagine o seguinte, tá? Vamos pegar aqui uma superfície e no enunciado se nos é dito o seguinte, que é disparado contra essa superfície um jato de água, tá? E ele vai descrever uma trajetória em forma de U. Então, nós temos uma vazão máxima de 1 kg por segundo, temos o jato d'água. Você precisa saber o seguinte, que inicialmente, quando o jato de água está se dirigindo à superfície sólida, então ele descreve, ou ele está sendo conduzido por uma velocidade que chamaremos de V1 de 20 metros por segundo para baixo, o líquido incidente. Como ele forma essa trajetória em formato de U, vamos chamar de V2, justamente essa trajetória no sentido oposto, para cima, o líquido defletido. Também com uma velocidade de 20 metros por segundo, porém negativo. Tá? Por que isso? Por exemplo, quando nós assumimos ali a aceleração gravitacional para baixo como positivo, se estivermos considerando para cima, terá o sinal trocado, ou seja, o sinal negativo. Tá? Então, o líquido, nesse caso, descendo velocidade de 20 metros por segundo positivo, e quando ele sobe, sobe com a mesma velocidade, tá? Aqui nós estamos assumindo isso, que sobe com a mesma velocidade, porém com o sinal trocado, nesse caso, menos 20 metros por segundo. Bem, pela segunda lei de Newton, nós sabemos o seguinte, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, não é verdade? Então, podemos concluir o seguinte, que a força resultante é o produto entre a vazão máxima e a variação da velocidade. Ok, mas de onde você tirou isso? Se nós fizermos aqui uma análise dimensional, você vai observar o seguinte, que ao multiplicarmos a vazão máxima em quilogramas por segundo pela velocidade, ou seja, metros por segundo, observe o seguinte,
a força resultante não é massa vezes a aceleração? Que é a unidade de massa? Quilograma. Que é a unidade da aceleração? É metro por segundo ao quadrado. Mas eu não estou visualizando esse metro por segundo ao quadrado no produto entre a vazão mássica e a variação ali da velocidade. Bem, você não está enxergando? Basta você aqui isolar justamente essas unidades. Então, observe o seguinte, nós temos aqui o metro e nós temos segundo vezes segundo, ou seja, nós temos metro por segundo ao quadrado, justamente a aceleração. E quem é o nosso ΔV, ou seja, a variação da velocidade? É a velocidade final, V2, menos a velocidade inicial. Então, teremos o seguinte, menos 20, né, que é V2, menos 20. Ou seja, a variação da nossa velocidade vai ser de menos 40 metros por segundo. Então, nós teremos o seguinte, que a nossa força vai ser 1 kg por segundo vezes menos 40 metros por segundo. Portanto, a nossa força resultante é de menos 40 newtons. Mas você se lembra que lá no enunciado ele pede o módulo da força resultante? Ou seja, o módulo da força resultante, que é representado por esses dois pauzinhos aí, tá? Significa módulo, ou seja, 40 newtons, fazendo com que assim esteja correta a alternativa C de casa. Então aí a nossa primeira resolução, ok? Você relembrar alguns conceitos aí. Então esse tipo de questão é importante que você desenhe, faça a sua representação ali esquemática para que você visualize o que está acontecendo. Segunda questão, questão de número 39, é dito o seguinte: sobre definições de processo de soldagem, a coalescência dos metais é obtida pelo aquecimento com arco elétrico estabelecido. Então ele faz 3 afirmativas que iremos analisá-las separadamente. Essas definições se aplicam respectivamente, ou seja, exatamente nessa ordem, aos seguintes processos de soldagem: A, TIG, MIG e arco submerso. B, eletrodo revestido, MAG e eletroescória. C, TIG, MAG e eletrodo revestido. D, eletrodo revestido, MAG e arco submerso. Alternativa E, TIG, MIG e eletrodo revestido. Vamos então à resolução dessa questão. Na primeira afirmativa é dito o seguinte, entre um eletrodo não consumível de tungstênio e a peça. Então o segredo dessa primeira assertiva está justamente nesse trecho dessa afirmação. Um eletrodo não consumível de tungstênio. Ou seja, está se referindo ao processo de soldagem TIG. Como é mais conhecido atualmente, é o processo de soldagem a arco elétrico, que utiliza um arco entre um eletrodo não consumível de tungstênio e a poça de soldagem. E a representação desse processo de soldagem temos logo abaixo. A poça de soldagem, o eletrodo e parte do cordão são protegidos através do gás de proteção que é soprado pelo bocal da tocha. No processo, pode-se utilizar a adição ou não, que é chamado de solda autógena. E seu grande desenvolvimento deveu-se à necessidade de disponibilidade de processos eficientes de soldagem para materiais difíceis, como, por exemplo, é o caso do alumínio e magnésio, notadamente na indústria da aviação no começo da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, a afirmativa 1 se refere ao processo de soldagem TIG, também conhecido por tungstênio inerte gás. Na segunda afirmativa é dito o seguinte, que entre um eletrodo metálico contínuo e consumível e a peça, cuja proteção do arco e a poça de fusão é obtida por um gás ou mistura de gases inertes. Então, o segredo dessa afirmativa está em proteção, que é realizada por gases inertes. Bem, ele está se referindo, nesse caso, ao processo de soldagem MIG. Soldagem com arame protegido do ar atmosférico por um fluxo de gás inerte, como, por exemplo, o argônio ou hélio.
não tendo nenhuma atividade física com a poça de fusão. A soldagem MIG é indicada para a soldagem de materiais não ferrosos, tais como o alumínio e suas ligas, cobre e suas ligas, bronze, dentre muitos outros materiais. Então, a segunda assertiva está se referindo ao processo de soldagem MIG, metal inerte gás. E por fim, na terceira assertiva é dito o seguinte: entre um eletrodo metálico contínuo e a peça, cujo arco é protegido por uma camada de material fusível granulado que é colocado sobre a peça enquanto o eletrodo na forma de arame é alimentado continuamente. Quando ele se refere a granulado, ele está se referindo unicamente ao processo de soldagem por arco submerso, que é um processo na qual a união de metais se dá pelo calor fornecido por um arco elétrico entre um eletrodo nu e uma peça. O nome desse processo é devido ao fato do arco, o metal fundido pelo calor, estarem submersos numa cobertura de fluxo granular fusível, que os protegem da contaminação pela atmosfera. O metal de adição é obtido do eletrodo, podendo ser complementado por outras fontes, como, por exemplo, varetas, pós metálicos ou materiais contidos no próprio fluxo de soldagem. Portanto, está correta a alternativa A. A primeira assertiva, tungstênio inerte gás, processo TIG. A segunda assertiva, metal inerte gás, processo MIG. E, por fim, a terceira assertiva se refere ao processo de soldagem por arco submerso. Por isso, a alternativa A está correta. Então, já resolvemos duas questões, não é? Vamos, então, para a nossa terceira resolução, questão de número 37, aonde é dito o seguinte, questão aí de termodinâmica, máquinas térmicas. Uma máquina térmica realiza um trabalho igual a 3.000 kJ e rejeita 1.000 kJ de calor. Determine a eficiência térmica dessa máquina. E ele nos apresenta aí as alternativas. Né? Na alternativa A ele fala que é 0,5, B 0,65, alternativa C 0,55, alternativa D 0,75 e a alternativa E 0,85. Lembrando também que ele pode colocar isso diretamente em porcentagem, sem colocar em decimal. Pode colocar ali como porcentagem, que é o mais comum. Tá? Então vamos para a resolução dessa questão. Então, para você resolver essa questão, não bastaria apenas você lembrar da fórmula. Você precisa conhecer como uma máquina térmica funciona. Tá? Então, uma máquina térmica funciona de acordo com os princípios da termodinâmica, tá? Os princípios básicos da termodinâmica. Uma máquina térmica ela vai produzir trabalho a partir de duas fontes, tá? Sendo uma fonte quente e uma fonte fria. É necessário que essa condição seja estabelecida justamente para que o trabalho seja gerado. Agora você vai observar o seguinte, referente à fonte quente, se não se é fornecido o calor no enunciado da questão. Nós sabemos que ele rejeita uma quantidade de calor e essa quantidade de calor que é rejeitado é direcionada para a fonte fria, tá? Então esse QL representa justamente a quantidade de calor que foi rejeitada e também ele nos diz no enunciado da questão que essa máquina está gerando um trabalho de 3.000 kJ. Pois bem, o que nós precisamos saber? Nós precisamos saber que a eficiência dessa máquina térmica, ou eficiência máxima dessa máquina, ela é dada por 1 menos a energia referente à fonte fria dividido pela energia referente à fonte quente, ok? Então você vai observar o seguinte, que nós precisaremos inicialmente determinar o calor da fonte quente, né? Que seria ali o QH. E como que nós vamos fazer isso? Partindo do pressuposto que nenhum calor se perde, tá? Nenhuma energia se perde, ou a parcela dessa energia é direcionada para produzir trabalho e a outra parcela é direcionada para a fonte fria, nós podemos concluir o seguinte, que
a fonte quente é igual à soma do trabalho mais o calor que foi rejeitado, ou seja, o calor que está sendo direcionado para a fonte fria. Com isso, nós podemos chegar à seguinte conclusão, que o calor referente à fonte quente é igual a 3.000 kJ mais 1.000 kJ, ou seja, 4.000 kJ. Então você veja que essa informação específica não foi dada no enunciado da questão. Para você chegar até ela, você precisa saber como uma máquina térmica funciona. Com isso, nós podemos agora simplesmente substituir na equação da eficiência, ou seja, a eficiência, que é também chamada de rendimento, é igual a 1 menos 1.000 sobre 4.000. Então já podemos simplificar aqui, né? Cortando 3 zeros do numerador com 3 zeros do denominador. Assim, teremos que a nossa eficiência é igual a 1 menos 1 sobre 4. E 1 sobre 4 nós sabemos que é 0,25. Ou seja, se tirarmos 0,25 de 1, encontraremos 0,75, ou seja, 75% é a eficiência dessa máquina térmica, fazendo com que assim seja correta a alternativa D. Então aí mais uma questão resolvida para vocês. Vamos continuar aqui com a nossa resolução. Agora iremos resolver uma questão da Compesa, tá? Que é a Companhia Pernambucana de Saneamento, novamente aí a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que organizou, né, esse concurso para a Compesa, concurso bem recente, de 2016, para o cargo de Engenharia Mecânica, conhecimentos específicos. A primeira questão que iremos resolver da Compesa diz respeito à questão de número 47, onde o enunciado da questão nos traz a seguinte explanação. Para melhorar as propriedades mecânicas do aço carbono, pode-se, por exemplo, realizar a conformação mecânica do material, o tratamento térmico do material ou ainda acrescentar elementos de liga. No que diz respeito à adição de elementos de liga, caso se deseje aumentar a resistência à corrosão de um aço carbono, deve-se adicionar: alternativa A, molibdênio, B, cromo, C, níquel, D, manganês e alternativa E, o tungstênio. Bem, para que possamos resolver essa questão, nós vamos dizer aqui qual é a principal finalidade ou o principal objetivo de cada um dos elementos citados nas alternativas. Como sempre nós temos dito, não é importante simplesmente você saber a alternativa correta, mas também saber o porquê das demais alternativas estarem incorretas. Sendo assim, vamos falar um pouquinho sobre cada uma das alternativas ou cada um dos elementos apresentados nas alternativas. Olha só, na alternativa A ele falou que é o molibdênio, tá? E as funções do molibdênio, o que o molibdênio vai conferir aos aços são as seguintes propriedades: influência na estabilização do carboneto, aumento da resistência à tração, aumento também da temperabilidade, que é aquela propriedade que o material tem, ou a facilidade com que ele tem de formar martensita quando é submetido ao tratamento térmico de têmpera. E também o aumento da resistência em altas temperaturas, tá? Você sabe que os materiais, quando são submetidos ali a temperaturas elevadas, eles vão mudando ali o seu comportamento mecânico, tá? Então o molibdênio ele vai aumentar a resistência quando esses materiais, no caso o aço carbono aqui, ele é submetido a altas temperaturas. Portanto, está incorreta a alternativa A. A alternativa B, ele falou que é o cromo. Lembrando aqui que nós estamos falando uma resistência, né? Uma resistência específica, que nesse caso, resistência ali à corrosão, à oxidação, né? Então, a alternativa B, ele falou sobre o cromo. Bem, o cromo possui ali como objetivos principais aumento da resistência à corrosão e à oxidação, que é justamente ali a característica ou a propriedade que nós estamos buscando, e também aumento da resistência a altas temperaturas. Então, está correta aí a alternativa B. Vejamos as demais alternativas.
justamente para que verifiquemos se não há nenhuma ali inconsistência, se não há um outro gabarito ali fazendo com que a questão pudesse ser anulada. Bem, na alternativa C ele falou que é o níquel. E quais são as características que o níquel confere ao aço? Primeiro, o aumento da resistência à tração. E também o aumento da ductilidade, né, que é a capacidade que o material ali tem de se deformar plasticamente sem se romper. Portanto, também está incorreta a alternativa C. Na alternativa D, ele falou que é o manganês. Bem, o manganês ele possui ali como característica, ele vai influenciar nos aços o aumento da resistência mecânica, da temperabilidade e também da resistência ao choque. Portanto, está incorreta a alternativa D. E, por fim, a alternativa E ele falou sobre o tungstênio, que possui ali como objetivos ou influência nos aços o seguinte: ele vai formar carbonetos muito duros, aumentar a dureza e também vai promover o aumento da resistência a altas temperaturas. Por isso, também está incorreta aí a alternativa E. Ou seja, o enunciado da questão está se referindo ao cromo, a alternativa B. Prosseguindo aí com as nossas resoluções, agora iremos resolver uma questão de elementos de máquinas, questão aí de relação de transmissão, questão de número 48. A figura a seguir ilustra esquematicamente um conjunto redutor de velocidade formado por 4 polias. Então temos aí a polia 1, a polia 2, a polia 3 e a polia 4. Dimensões em milímetros. Nesse conjunto, o primeiro estágio é composto pelas polias 1, que é a polia motriz, ou seja, onde está o motor, e 2, que é a movida, tá? Então, vale aí você não confundir, porque eu acho que essa indicação do 2 e do 3 não ficou tão legal, tá? Essa polia 2, tá? É a maior, a 3 é a menorzinha, tá bom? A 3 é aquela ali que vai possuir o diâmetro de 40 milímetros, tá? Pelo desenho dá a entender, né, que nós temos a polia 1 de 80 milímetros e a polia 3 seria de 160 milímetros, né? Acho que não ficou tão legal essa representação. Você pode confundir, tá? Mas só toma cuidado aí. Que possuem diâmetros de 80 milímetros e 160 milímetros, respectivamente, ou seja, nessa ordem. O segundo estágio é composto pelas polias 3, que é a motriz. O que isso significa? Que o eixo da polia 3 está acoplado ao eixo é o mesmo eixo, tá? A polia 3 está acoplado ao mesmo eixo da polia 2. E 4, que vai ser a polia movida. A polia 3 possui diâmetro de 40 milímetros. Sabendo que o eixo motor desenvolve 4.000 rotações por minuto e que a velocidade final do conjunto é de 400 RPM, ou seja, rotações por minuto, o diâmetro da polia 4, ou seja, da última polia, vale. Então vamos lá, uma questão aí tranquila de relação de transmissão, que com certeza vai cair na sua prova, ou relação de transmissão entre polias ou engrenagens, vai cair isso com certeza na sua prova, questão clássica de concursos para engenharia mecânica. Vamos lá, separando todas as informações, tá? Os diâmetros e também as rotações ali das nossas polias. Eu coloquei em vermelho a observação que a rotação da polia 3 vai ser a mesma rotação da polia 2, tá? Porque os dois estão ali acoplados ao mesmo eixo, ok? E o que nós não sabemos? Não sabemos o número de rotações da polia de número 2 e precisamos determinar o diâmetro da polia de número 4. Bem, relação de transmissão. O diâmetro 1 sobre o diâmetro 2 é igual ao número de rotações da segunda polia sobre o número de rotações da primeira polia, N2 sobre N1, ok? Então, vamos isolar a variável que nós queremos determinar neste momento, que é N2. Então, N2 é igual a D1 vezes N1 sobre D2. Substituindo agora os valores, teremos que 80 milímetros vezes 4.000 rotações por minuto
dividido por 160 milímetros é igual a N2. Então, milímetro corta com milímetro, teremos então que N2 é igual a 2.000 rotações por minuto. Lembrando que N2 é igual a N3, ou seja, D3 é igual a D4, ou D3 sobre D4 é igual a N4 sobre N3. Que nós queremos determinar? D4, ou o diâmetro da quarta polia. Portanto, teremos o seguinte, que o diâmetro da quarta polia é igual a N3 vezes D3 sobre N4. Lembrando que N3 é igual a N2, que nós já calculamos anteriormente. Ou seja, o diâmetro da quarta polia é igual a 2.000 rotações por minuto vezes 40 milímetros dividido por 400 RPM. Então, RPM corta com RPM. Teremos, então, que o diâmetro 4 é igual a 200 milímetros. Fazendo com que assim esteja correta a alternativa C, de casa, beleza? Então, torça aí para uma questão dessa cair na sua prova para você acertar, ok? Partindo aí para a próxima questão, que essa aqui vai dar um pouquinho de trabalho, tá? Questão aí de resistência dos materiais. Mas vamos lá para a questão. Então, questão aí, pessoal, questão de número 51. Deixa eu fazer uma observação aqui. Existem questões no concurso que são desenvolvidas para fazer você perder tempo, tá? Justamente ali pelo seu nível de complexidade. Essa é uma questão típica disto. Então, qual é o meu conselho? Resolva primeiro aquelas mais tranquilas, tá? Ou não tão tranquilas, mas que você analisando inicialmente já vai verificar ali que não vai perder tanto tempo, tá? Para no final, se der tempo, você resolve essas questões mais complexas. Porque imagina o seguinte, você perde um tempão tentando resolver uma questão como esta. E aí você acaba deixando as outras questões, tá? Que você poderia resolver mais tranquilamente para trás. Então, resolva primeiro, tá? As questões mais tranquilas e depois você vai para as mais complexas. Porque aí você tem tempo, você consegue resolver com mais tranquilidade, tá? Então, as questões de concursos ou os concursos, você não precisa gabaritar a prova para ser aprovado. Está mais associado a uma questão de estratégia, de como você realiza a sua prova, do que propriamente você ter que gabaritar, que é quase que impossível, né? Obviamente, tem questões ali que o examinador já coloca para você dificilmente conseguir gabaritar a prova, tá? Ainda mais se tratando de FGV. A figura a seguir apresenta uma barra de aço carbono engastada em uma extremidade livre e livre na outra. Essa barra possui seção circular com diâmetro de 100 milímetros. Então, ele nos apresenta aí a barra, tá? Está sendo ali aplicada uma carga de 10 kN ali no trecho de 200 milímetros, tá? E ele prossegue assim: a tensão cisalente máxima no ponto A, que é o ponto de engaste dessa barra, vale, né? Então temos aí diversos valores aí, tá? Com a configuração um pouquinho feia, né? Por exemplo, 32 raiz de 5 sobre π, 64 raiz de 5 sobre π, 32 raiz de 2 sobre π, 64 raiz de 2 sobre π e 64 raiz de 10 sobre π, né? Então, todos os valores já têm uma cara bem feia, né, para você resolver. Mas vamos lá resolver essa questão passo a passo. Inicialmente, a primeira coisa que a gente tem que fazer ali é uma análise estrutural do que está acontecendo. Então, observe o seguinte, que nesse trecho aqui está sendo aplicada uma carga de 10 kN, ou seja, 10 vezes 10 ao cubo newton. Lembrando que cai o prefixo para 1000 para baixo, tá? Nesse trecho de 200 milímetros. E entre a barra de 400 milímetros e 200 milímetros, nós temos aqui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Deseja-se determinar a tensão de cisalhamento máxima que estará ocorrendo ali no ponto de engaste, que é o ponto A. Então, até coloquei aqui uma observação para você. Então, observe
que esta barra estará sujeita a dois tipos de solicitações, tá? Uma tensão de cisalhamento por conta do torque e uma tensão normal por conta da flexão, tá? Então, ó, o torque vai ser gerado por conta dessa carga aqui de 10 kN, tá? Que vai tender ali a girar, a efetuar esse giro por conta daquela distância de 200 milímetros, perdão. E a flexão por conta dessa outra barra aqui de 400 milímetros, ok? Acompanhando o raciocínio? Então, nós temos aí duas solicitações envolvidas, tensão de cisalhamento, lembrando que essa tensão de cisalhamento não é a tensão de cisalhamento máxima lá no ponto A, não. Mas essa tensão de cisalhamento que eu estou me referindo é referente ao torque. E como que eu relaciono a tensão de cisalhamento com o torque? Através dessa fórmula aqui, aonde a tensão de cisalhamento é igual ao torque vezes o raio dividido pelo momento polar de inércia, tá? Não o momento de inércia. Esse aqui é o momento polar de inércia. E como que a gente vai determinar quem é o momento polar de inércia? O momento polar de inércia eu posso deixar ele em função do raio ou em função do diâmetro. Então a gente pode utilizar essas duas fórmulas. Se eu deixo em função do raio, então eu uso π vezes o raio a quarta dividido por 2. Se eu deixo em função do diâmetro, é π vezes o diâmetro a quarta sobre 32, ok? Então, e quem é o torque? O torque é a força vezes a distância, ok? Então, nesse caso, ou seja, o nosso torque é de 10 vezes 10 ao cubo newtons vezes 200 milímetros. Ou seja, temos aí um torque, colocando em notação científica, de 20 vezes 10 a quinta newton vezes milímetros. Então, esse é o nosso torque. Lembrando que estamos aqui separando os dados para determinarmos a nossa tensão de cisalhamento. Logo, teremos o seguinte. Vamos calcular agora o nosso momento polar de inércia. Vamos deixar ele em função do raio. Lembrando que essa barra tem um diâmetro de 100 milímetros. Ou seja, o nosso momento polar de inércia é igual a π vezes 50 elevado à quarta dividido por 2. Então, lembrando que a tensão de cisalhamento é igual ao torque vezes o raio dividido pelo momento polar de inércia, substituindo na equação, teremos então que a tensão de cisalhamento é igual a 20 vezes 10 a quinta vezes 50, dividido ali por π vezes 50 a quarta, dividido por 2. Então, o que nós podemos fazer? Observe o seguinte, que esse 50 elevado à quarta, lembra que é o raio elevado à quarta? Então, nós podemos fazer o seguinte, olha, nós podemos cortar o 50 aqui do numerador com um 50 ali do denominador. Então, na verdade, esse raio vai ficar elevado ao cubo, ou seja, a nossa tensão de cisalhamento é igual a 20 vezes 10 à quinta, dividido por π, que multiplica 50 ao cubo dividido por 2. Outra coisa que você precisa observar, que na verdade esse 20 vezes 10 à quinta, ele está sendo dividido por 1. Então nós temos o que na verdade? Nós temos aí uma divisão de frações. E o que a matemática nos diz? Que para nós resolvermos uma divisão entre frações, nós repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Ou seja, a nossa tensão de cisalhamento é igual a 20 vezes 10 à quinta sobre 1, vezes 2 dividido por π vezes 50 ao cubo. Logo, a nossa tensão de cisalhamento é igual a 40 vezes 10 à quinta, dividido por 1,25 vezes 10 à quinta π. Então, eu posso cortar aqui o 10 à quinta com 10 à quinta e posso dividir o 40 por 1,25. Né? Teremos, então, que a tensão de cisalhamento será igual a 32 sobre π megapascal. Aí o apressadinho já vai lá e marca uma das alternativas. Né? Mas lembre o seguinte, que nós calculamos inicialmente somente a tensão de cisalhamento. Eu não calculei ainda a minha tensão de flexão, que eu vou precisar, para depois sim nós determinarmos a nossa tensão de cisalhamento máxima.
Bem, para calcularmos a tensão normal que ocorre numa viga sob flexão, temos que utilizar a seguinte fórmula. Deixa eu até beber um pouquinho d'água aqui, que nós já estamos há mais de 30 minutos aqui falando. Então, como que nós vamos determinar nossa tensão normal em uma viga referente, né, esse perfil referente à flexão? Bem, teremos o seguinte, que a tensão normal ela vai ser igual ao momento fletor máximo vezes y, que é a distância a ser considerada nesse caso, tá? Que pode ser o raio, dividido ali pelo momento de inércia. Agora sim o momento de inércia, e não o momento polar de inércia que nós calculamos anteriormente. Olha só, o momento fletor máximo, ele vai ser justamente ali o produto entre a carga e o comprimento daquela barra, né? O comprimento de 400 milímetros. Ou seja, teremos que o nosso momento fletor máximo será de 40 vezes 10 a quinta newton vezes milímetros, tá? E o y é o raio, ou seja, 50 milímetros. E quem será o meu momento de inércia? Meu momento de inércia para uma seção circular, lembrando, não é o momento polar de inércia. O momento polar de inércia a gente utilizou lá em tensão de cisalhamento. Aqui nós vamos usar o momento de inércia para uma seção circular. Vai ser π vezes o raio à quarta dividido por 4. Ou você pode deixar em função do diâmetro, que vai ser π vezes o diâmetro à quarta sobre 64. Vamos deixar em função do raio. Teremos então que a nossa tensão normal será igual ao momento fletor máximo vezes o raio dividido por π vezes o raio à quarta sobre 4. Então a gente pode cortar aqui o raio do numerador com o raio que está aqui no denominador. Teremos então que a nossa tensão normal vai ser igual ao momento fletor máximo dividido por π vezes o raio ao cubo dividido por 4. Outra observação, você não pode deixar de se esquecer que, na verdade, o momento fletor está sendo dividido por 1. Então nós temos aí novamente uma divisão entre frações. Repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Portanto, a nossa tensão normal vai ser igual ao momento fletor máximo sobre 1 vezes 4 sobre π vezes o raio ao cubo. Então, essa aqui vai ser a configuração da nossa tensão normal. 4 vezes o momento fletor máximo sobre π vezes o raio ao cubo. Substituindo agora os valores, teremos o seguinte, que a nossa tensão normal é igual a 4 vezes 40 vezes 10 à quinta sobre π, que multiplica 50 ao cubo. Logo, a nossa tensão normal é igual a 160 vezes 10 à quinta sobre 1,25 vezes 10 à quinta vezes π. Então, nós podemos cortar o 10 à quinta, ele vai desaparecer. Teremos, então, que a nossa tensão normal é igual a 160 sobre 1,25 vezes π. E se dividirmos ali 160 por 1,25, chegaremos a 128 sobre π megapascal. Ok, e o que a gente vai fazer agora com essas duas informações? Já conseguimos determinar a tensão de cisalhamento e conseguimos determinar aqui a tensão normal. Agora você precisa inserir isto dentro da teoria lá do círculo de Mohr, ok? Então, para que nós possamos calcular a tensão máxima, precisaremos utilizar os conceitos sobre o círculo de Mohr, aonde nós sabemos que a tensão máxima de cisalhamento ela é dada pelo raio, tá? Então, isso, quando a gente estuda o círculo de Mohr, você vê isso, que a tensão máxima de cisalhamento ela vai chegar ali ao valor máximo sendo igual ao raio, que pode ser igual à raiz quadrada da tensão média ao quadrado mais a tensão de cisalhamento em xy ao quadrado. Então, se nós determinarmos isso aí, justamente poderemos, então, chegar à conclusão da nossa tensão de cisalhamento máxima lá no ponto A. Então, vamos fazer isso. Quem é a nossa tensão média? A nossa tensão média vai ser, nesse caso, a nossa
a tensão normal média, né? Vai ser a nossa tensão que nós calculamos. Aqui vamos atribuir o valor para x. Então vai ser 128 sobre π menos 0, dividido por 2. Ou seja, teremos aí uma tensão média de 64 sobre π megapascal. E a nossa tensão de cisalhamento, que é a nossa tensão XY, nós já determinamos inicialmente que vai ser de 32 sobre π megapascal. Portanto, colocando lá naquela equação que nós vimos anteriormente, teremos o seguinte, que o raio ao quadrado é igual a 64 sobre π ao quadrado mais 32 sobre π ao quadrado. Ou seja, o raio ao quadrado, que esse raio, lembrando, é a nossa tensão de cisalhamento máxima, é igual a 4.096 sobre π ao quadrado mais 1.024 sobre π ao quadrado. Bem, então teremos o seguinte, que o nosso raio ao quadrado é igual a 5.120 sobre π ao quadrado. Então, basta apenas agora tirarmos ali a raiz quadrada do outro lado da equação. Teremos então que o raio é igual à raiz quadrada de 5.120 sobre π ao quadrado. Então, tirando a raiz quadrada aí do numerador e do denominador, teremos o seguinte, que o nosso raio é igual a 32 raiz de 5 sobre π megapascal. Lembrando que o nosso raio é a nossa tensão de cisalhamento máxima, de acordo ali com a teoria do círculo de Mohr, fazendo com que assim esteja correta a alternativa A de aprovado, que é o que os nossos alunos serão neste concurso da Embel. Beleza? Vamos então para mais uma questão aí de resistência dos materiais, questão aí de número 52, questão que vai falar sobre flambagem. Bem, é dito o seguinte, a figura a seguir apresenta duas barras constituídas pelo mesmo material e que possuem também o mesmo comprimento e seção transversal. Então temos a barra 1 e a barra 2, ou viga 1 e a viga 2. A viga 1 tem uma das extremidades fixa, engastada, e a outra fixa por pino. A viga 2 tem as extremidades fixas, biengastada. A relação entre as cargas críticas de flambagem de Euler das colunas 2 e 1, nessa ordem, vale. Então ele quer ali a relação, ou seja, a divisão. Então nós precisaremos determinar a carga crítica para cada uma dessas vigas e depois dividirmos justamente a carga da 2 pela 1. E nas alternativas aí ele nos apresenta os valores. Vamos então para a resolução dessa questão. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é separar o que o enunciado da questão quer. Então ele quer isso aqui, ó, o P crítico de 2 sobre o P crítico de 1. E quem é o P crítico ou a carga crítica de flambagem? Ela é dada através da seguinte equação. O P crítico é igual a π elevado ao quadrado vezes o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia ali da seção da viga a ser considerada, dividido ali pelo comprimento livre de flambagem ao quadrado. Aqui que está o lance da questão. Que para você resolver essa questão, você precisaria lembrar os valores dos comprimentos livres de flambagens dos perfis que nos foram apresentados no enunciado da questão. Bem, falando sobre o comprimento livre de flambagem, da figura 1 corresponde a 0,7 vezes o comprimento, ok? E o comprimento livre da figura 2, que é aquela viga biengastada, corresponde a 0,5 o comprimento ali da viga. Então, vamos fazer aqui o P crítico para a primeira viga. Então, o P crítico 1 é igual a π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia, dividido por L1, que é elevado ao quadrado. Lembrando que, como ele não citou no enunciado da questão, perceba que tanto o módulo de elasticidade como o momento de inércia são iguais para as duas vigas. Logo, substituindo nesta equação o valor do comprimento livre de flambagem, teremos o seguinte,
que o P crítico 1 é igual a π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia, dividido por 0,7 ao quadrado. E 0,7 é igual a 0,49. Então, já determinamos ali o P crítico 1. Quem é o P crítico 2? O P crítico 2 é igual a π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia dividido por L2 ao quadrado, ou comprimento livre de flambagem ao quadrado. E quem é o comprimento livre de flambagem 2, ou LE2? É o 0,5. E 0,5 ao quadrado é igual a 0,25. Então, já achamos os valores para o P crítico 1 e para o P crítico 2. Basta apenas agora fazermos aí essa divisão. Teremos o seguinte, que o P crítico 2, né, o π ao quadrado vezes E vezes I sobre 0,5, dividido por uma outra fração, que é a π ao quadrado vezes E vezes I sobre 0,49. Para resolvermos isso, temos que repetir a primeira fração e multiplicarmos pelo inverso da segunda, ou seja, teremos que o P crítico 2 sobre o P crítico 1 é igual a π2, ou π ao quadrado, vezes E vezes I sobre 0,25, vezes 0,49 dividido por π ao quadrado, vezes E vezes I. Podemos efetuar algumas simplificações, como o π ao quadrado corta com π ao quadrado, o módulo de elasticidade corta com o módulo de elasticidade, assim também como o momento de inércia. Portanto, a razão entre o P crítico 2 e o 1 é igual a 0,49 sobre 0,25, que dará 1,96, fazendo com que assim seja correta a alternativa D de dado. Vamos para mais uma questão. É maratona, galera. Não se esqueça que a prova é agora, já no final de semana, tá? É hora de a gente intensificar aí os nossos estudos, as nossas revisões. Questão de número 59. Um tubo de aço carbono com 100 milímetros de diâmetro interno, espessura de parede igual a 10 milímetros e 4 metros de comprimento, é submetido a uma pressão interna igual a 10 megapascal. A tensão tangencial na parede desse tubo é aproximadamente igual a... E ele nos apresenta aí os valores nas alternativas. Vamos então para a resolução dessa questão. Bem, ele está falando sobre tubo, mas esse conceito nós podemos aplicar ou utilizar os mesmos conceitos que nós utilizamos lá para vasos de pressão. Nesse caso, o tubo representa um vaso de pressão em formato cilíndrico, aonde nós temos que a tensão tangencial, também chamada de circunferencial, é dado pelo produto entre a pressão, o raio, dividido ali pela a espessura. Portanto, substituindo nesta equação, teremos que a tensão tangencial é igual a 10 newtons por milímetro quadrado, lembrando que megapascal é newton por milímetro quadrado, vezes 50 milímetros, que é o raio, dividido por 10 milímetros, que é a espessura. Então, que temos 10 corta com 10, milímetro corta com milímetro, teremos então que a nossa tensão tangencial será aproximadamente ali 50 megapascal, fazendo com que assim seja correta a alternativa B de bola, para encerrarmos aqui a nossa contribuição por hoje, tá? Então temos aí quase uma hora, tá, de revisão para acrescentar nos seus estudos, beleza, galera? Então, gostaria que você não se esquecesse de deixar a sua cooperação aqui no canal, deixando o seu like. É também de suma importância que você deixe aqui nos comentários se tem sido útil, se você gosta desse tipo de conteúdo, justamente para que a gente possa continuar produzindo aqui, à medida do possível, este material para vocês, beleza? Galera, espero aí mais uma vez ter podido contribuir com seus estudos e não se esqueça, tá bom? Deixa o seu like. Até a próxima, um forte abraço.